Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Zanardi, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai estar começando uma série onde vamos estar apresentando para vocês 3 curiosidades e informações sobre manejos dessas espécies que vamos estar apresentando para vocês. Eu estou aqui hoje no criatório do meu amigo André Canella para mostrar para vocês o primeiro episódio, que vai ser sobre as roselas. Vamos estar falando sobre reprodução, manejos, cuidados, seleção dos casais. Vão ser super importantes essas informações para estar ajudando vocês aí a estar escolhendo suas aves e estar tendo sucesso na sua criação. Então, nesse primeiro episódio vão ser sobre roselas, no segundo a gente vai falar sobre os red rumpets e no terceiro sobre os cabeças de ameixa, tá? Então acompanha a gente aí nessa jornada, nesse vídeo aí que a gente pretende ter muito conteúdo aí para vocês. Se inscreva no canal para aqueles que estão chegando aqui a primeira vez, para apoiar sempre a gente aí, deixando seu like, e vamos lá para o vídeo, vocês vão curtir. Fala meus amigos, então vamos começar agora o primeiro episódio. Já estamos aqui na criação do meu amigo André Canella. Como vocês podem ver, ele já está aqui. Fala André, tudo bem? Prazer aí, obrigado por ter recebido a gente aí mais uma vez. E a gente está fazendo esse vídeo dedicado aí para vocês. Esse primeiro episódio vai ser sobre roselas, né André? O segundo a gente vai estar falando sobre os red rumpets e o terceiro sobre cabeça de ameixa. Então vamos começar aí, mostrar para vocês um pouquinho aqui das roselas. O André já está com as aves nesse período de reprodução, já tem inclusive alguns filhotes aqui. Mas vamos antes começar a falar um pouquinho sobre as roselas, né André? Sim, vamos dar uma olhada aí, vou mostrar para vocês aí como é que funciona. Alguns casais chocando, alguns casais prontos para chocar, alguns casais com filhotes recém-nascidos. Aí vou falar mais ou menos sobre a reprodução deles, sobre casais que tratam bem, casais que não tratam, casais que precisam de ama. E aí vou passar um pouquinho de informações para vocês aí. Então vamos lá, vamos acompanhar a gente aqui. Então, aqui eu tenho exatamente 9 casais de rosela, tá? Não vou falar muito assim, tente sobre as cores, a gente vai falar isso um pouquinho depois. Vou falar mais sobre a parte de reprodução delas, tá? E aí vocês vão ver algumas fases diferentes, como que fica a fêmea quando tá para botar, quando ela começa a sentar para chocar, é a hora certa de você acompanhar se ela está chocando, se não está, quando está para nascer o filhote, um pouquinho de observações sobre os ovos, se estão cheios, se não estão cheios, quando que está para nascer esse filhote. Aí eu vou passar para vocês acompanharem um pouquinho como é que é. Mas antes disso, vamos falar também a questão quando formou os casais, né? A gente chegou, juntou os casais, você saber fazer a escolha, né, das mutações corretas para ter o casal assertivo. E também na maturidade da rosela, né? Quando que ela vai estar pronta e quais observações que você vai precisar ter em relação a fazer essa observação diária no seu casal para ver se aquele casal já está tendo ali uma interação. Se ele está formado, não está, se é um casal bom para reprodução ou não. Então vamos lá, André. O que você pode falar aí em questão dessa maturação e da formação dos casais? Então, a rosela é uma ave que hoje, como ela já está bem adaptada no Brasil, é uma ave hoje com a exímios, principalmente, que é o que eu crio, ela com 10, 11 meses já começa a criar. Então eu tenho aves aqui que começaram a nascer em novembro do ano passado e hoje já estão com filhotes. Então 1 ano, 10 meses, a 1 ano ela já começa a criar. E assim, o ideal é você saber da origem desse caso. Por exemplo, você vai começar seu plantel. Você tem que saber quando que nasceu, quem são os pais desse bicho, o que essas aves portam de mutações, as cores que você quer, onde você quer chegar com as cores que você está comprando. E além de cores, você saber avaliar porte dessas aves, marcação dessas aves, porque não é, por exemplo, na linha de procurador, hoje que a gente tem os lutinos e rubinos. Não é apenas ser um rubino que ele vai ter um ótimo mercado. Então você tem que saber o porte desse rubino, se é um tamanho bom, tem que saber se a marcação principal desse rubino é muito boa.
Hoje a gente tem a marcação de muitos rubinos que parecem um lutino, quase não tem pinta vermelha no corpo, e nós temos rubinos com rabo vermelho, com costa vermelha. Então a gente tem que aprender a avaliar, principalmente quando a gente vai comprar uma ave, acompanhar isso dos pais, dos avós, o histórico desse bicho, da herança genética que ela tem, para saber se esse bicho vai ser uma ave boa ou não, e principalmente, além da marcação, sucesso reprodutivo. Como esse bicho foi gerado, se ele foi tratado pelos pais, ou se ele foi tratado na papa, isso faz uma grande diferença na hora de você escolher esse casal para ter um sucesso no futuro. E também, na hora de escolher, no caso dos rubinos, né? Você ter referências de criadores que já fazem um excelente trabalho, sim, né? Sim, você tem que conhecer não apenas um, tem vários criadores no Brasil que já tem um trabalho de anos, já tem uma seleção boa. Então, para você poder comprar um casal e tirar um filhote bom, e esse casal bom, filhote bom, você quer formar um casal, você buscar uma linha de sangue diferente da sua, de uma genética boa compatível. Então, você tirou um bicho rubino bem vermelho, pô, eu preciso arrumar um macho legal para essa fêmea. Então, você tem que saber quem tem uma genética boa, procurar, e para não ficar juntando irmão com irmão sempre, como é um bicho que já tem uma linhagem grande no Brasil, sim, então você consegue buscar de outros criadores. Então a importância sempre é essa, saber o que você está adquirindo, o criador que você está comprando e principalmente a genética desse bicho, buscar histórico, porque os grandes criadores no Brasil hoje têm um histórico muito bom das aves que eles criam. E segurar, né? Se por exemplo nascer um filhote ali que for acima da média, às vezes até melhor, né, que os próprios pais, sim, você segurar essa ave para o seu plantel, né? Porque você depois vai estar, no caso como o André falou, você pode estar depois adquirindo uma outra ave que esteja num porte, num padrão semelhante, para você estar só evoluindo, né, o trabalho, né, dentro dessa mutação. E a importância de você fazer um trabalho não precisa ser a curto prazo, pode ser a longo prazo. Por exemplo, eu tenho uma genética de rubino, que a gente está falando na linha rubina, é espetacular. Só que essa linha faz 7 anos que eu trabalho. Então, por exemplo, eu tinha umas rubinas que não eram tão boas, aí eu adquiri umas aves, que até foi do Bebeto, que você foi comigo lá, que eu peguei uma ave de 2012, sabe, reproduz até hoje, que tem um corte padrão espetacular, e através dessa combinação eu fui selecionando as minhas aves. Eu tenho rubinas excelentes no meu plantel há 3 anos, 2 anos praticamente, então demorou 3, 4 anos. Então é bom você saber disso, da herança, de como foi feito o trabalho, para você hoje que já quer comprar um bicho praticamente já meio pronto, saber de quem você vai comprar e além de procurar uma boa marcação, saber qual é o histórico de reprodução dessas aves. Tá? Tem muita ave que cria bem, outras que não criam tanto, e quando você tem uma ave que já tem um número bom de reprodução, cria em ave de 4 a 6 filhotes, por exemplo, 7, 8, isso vai passar para os filhotes. Então você já tem uma herança genética de sucesso reprodutivo. Sim. Então pais que criam bem, vai passar isso para os filhotes. Então vários fatores que a gente vai juntando para poder tirar um bicho não só de cor boa, mas de porte, de padrão e principalmente de reprodução boa. Em relação às mutações das roselas, muitas pessoas não sabem, né, quais são as mutações que tem disponíveis. Então aqui no Brasil a gente tem a rosela ancestral exímios, né? Sim. No caso aqui a gente vai falar das exímios, a gente pode até falar um pouquinho das adicitos também, adicitos, né? Também. Mas assim, você precisa saber quais são as mutações, geneticamente falando, né? E para você depois saber identificar e saber como fazer as combinações desses casais. Então, quais são as mutações sexo ligado das roselas? Na rosela, o sexo ligado, a gente tem o hino, que seria o hino lutino, o opalino, que seria a vermelha, que mais? A pastel também, sexo ligado, e canela. Essas aí seriam sexo ligado. E aí, partindo para o recessivo, a gente tem a black, que é recessivo, a azul, que é recessivo. E aí a gente tem a Ed, que já falam Ed asa branca, que seria um arlequim. Não seria o arlequim dominante, porque a gente tem 2 variações. Tem a arlequim dominante, que é a asa branca, e tem a Ed, que é a asa desbotada. Essas 2 já são codominantes. Sim. Então você precisa de uma ave apenas para passar para os filhotes. No sexo ligado, quando você tem um macho portador, você vai passar só para as fêmeas. Os machos que nascerem desse portador vai ser possível portador, a gente chama de PP. Um macho sexo ligado, que seria um lutino, um macho rubino, ele vai passar para as fêmeas, 100% das fêmeas vão ser rubina e 100% dos machos vão ser portadores. Então, sexo ligado é sempre assim, do pai para o filho, e as fêmeas não existem portadores, tá? Sexo ligado, eles tem que ser na cor,
e as fêmeas vão passar esse gene para todos os filhotes machos. Então, se você tem um macho comum, ancestral, ou vermelho, e uma fêmea lutina ou rubina, todos os filhotes machos desse casal vai ser portador de hino ou de rubino, e todas as fêmeas vão ser comum ou ancestral. A gente fala comum, mas é ancestral ou vermelho ou uma outra combinação. Então, para vocês verem, essa parte de genética é muito importante vocês terem conhecimento, Sim. porque auxilia nesse caso aí para vocês acertarem os casais, para depois, às vezes, você tem um casal com um valor, às vezes, alto, né? Sim. E aí você faz um cruzamento errado que vai gerar um filhote, sim, vai voltar não vai ter ancestral. sucesso na vida desses filhotes. É igual, por exemplo, o black ou azul, que são recessivos. Se você tiver um black, põe com a comum 100% dos filhotes vão ser portadores, macho e fêmea. Então todos eles vão ter valor. E se você já joga, por exemplo, portador com portador, por ser recessivo, os dois tem que passar o gene. Sim. Então tudo que você tirar na cor, black ou azul, vai ter um valor bacana. Agora o que não sai na cor já não tem muito valor. Sim. Porque vai ser praticamente um comum aí, um ancestral, possível portador. Então já não tem não agrega muito valor de mercado. Algumas pessoas jogam o valor em cima, mas muitas vezes não vale porque não vale porque é uma surpresa. Não vai se confirmar, né? Isso. E a questão do... Vamos lá. Então o casal, ele fez... se acertou o casal, deu tudo certinho. Começou a postura, a reprodução. Sim. Hoje a gente tem muitas pessoas que às vezes tem essas questões que o macho joga os ovos para fora, ou quebra, tal. A gente vê aqui que você já utiliza os ninhos já totalmente diferente do padrão que a maioria do pessoal ainda utiliza. Quais são as dicas que você pode dar em relação a estar fazendo esse monitoramento para ver se não vai ter esse risco aí das aves estarem ou jogando o ovo para fora, ou o macho entrando e quebrando? O que você pode aconselhar? O importante, primeiro, assim, você só vai conhecer suas aves a partir de 1, 2 anos. Quando ela criar, tiver um problema, antes disso você não tem como adivinhar. Uma mudança que eu fiz aqui, por exemplo, no ninho, antigamente eu usava ninho mais curto, então ele tinha mais ou menos 40 e ele era mais ou menos 30 por 30. É quase igual de ring neck, que era o padrão que a gente usava antigamente. Então, muitos casais, esse casal quando é bom cria de qualquer jeito, criavam, outros casais já não criavam, abandonavam filhotes. E aí, através de pesquisa, conversando com criadores de fora também, eu vi que lá eles criavam com um ninho mais estreito e mais profundo. Então, esse já é o 3º ano que eu estou usando esses ninhos. Esses ainda são curtos, por causa do formato da saída da gaiola ali. Esse aqui tem 60 por 22 por 22. Já teve um sucesso muito melhor. Ele já é um ninho bem compacto por dentro, já mais fundo. Então, praticamente todas as minhas roselas, quase todas elas já chocam bem, tratam bem. A gente vai mostrar alguns casais que já estão com 5 filhotes, 6 filhotes. Esses casais estão lá dentro, a gente está falando aqui. Ela nem saiu do ninho, ela está sossegada lá dentro com os filhotes. Então, você vai ter essa diferença. Eu tenho, por exemplo, o único casal que eu tenho aqui que é um macho azul. E provavelmente, como o azul ele já vem da Penã, já veio de uma seleção de Penã, a Penã tem isso no sangue. Já é um bicho um pouco mais agressivo, um bicho mais agressivo com a fêmea. E aí esse casal tem problema de ele quebrar os ovos, não joga para fora, ele entra e quebra. Então quando ela vai fazer postura, põe a cadeirinha aqui 1 da tarde, 2 da tarde normalmente a fêmea bota, eu tiro o ovo dela e passo com o Red Hunter. Passo com o Red Hunter. Mas na maioria, por exemplo, os meus casais que eu já sei que são reprodutores, botaram, os filhotes nasceram, estão tratando. Casais que foi o primeiro ano de reprodução, o que eu faço? Eu tenho uma chocadeira, depois a gente pode mostrar. Todos os ovos que ela bota, eu não conheço o casal ainda, tá? Casal de 1 ano. Ela botou os ovos, eu passo para a chocadeira, coloco um ovo falso. Quando eu vejo que ela chocou, ela tá lá perfeita, chocando, tá tudo certinho, eu volto os ovos para ela. Quando eu vejo, de repente, se essa fêmea não é boa, ela não vai chocar, aí eu procuro uma ama. Então, sempre quando é um casal novo, eu tenho essa opção, porque eu tenho uma chocadeira e eu aprendi esse manejo. Então, eu tiro os ovos, todos eles, guardo na chocadeira para não perder, para não correr nenhum risco. Para que eu vejo que ela tá boa, que eu tenho um casal aqui que é a primeira vez, os ovos estavam na chocadeira, ficaram lá 10 dias, tá chocando maravilhosamente bem, já voltei os ovos para ela. E aí, quando tá marcado, vou mostrar para vocês como a gente marca aqui na gaiola o dia que botou. Então, perto de nascer, eu acompanho, vejo se nasceu, se ela vai tratar, se não vai. Se eu vejo que ela não vai tratar, eu já procuro um casal para passar. Se não, deixo com ela, se ela tratar de cara, vai embora. Casal tranquilo. É fundamental estar tendo esse acompanhamento, esse controle para também ajudar no sucesso, né? Para você ter o sucesso não tem jeito, você tem que ter organização. Mas se eu puder mostrar aqui, só um detalhezinho que a gente marca, tá?
o ano 2022, gaiola 10, postura 1 do 9, tá? Esse casal botou. E o que aconteceu esse casal? Ela botou 4 ovos, apenas um ovo cheio. O que eu fiz? Peguei, como ela tinha um ovo cheio, ela sempre bota 2 vezes, para que eu vou fazer ela ficar chocando esse ovo sozinho, que vai nascer um, e eu vou perder esse tempo com ela. Como eu tinha um outro casal ali que já estava chocando também junto, botou na mesma data praticamente, o Rubino aqui botou dia 30 do 8, então um dia de diferença. Peguei o ovo dela, passei para cá, ela já está iniciando uma nova postura, tá? E o outro casal, o filhote dela, até que a gente vai mostrar, nasceu, já está com os outros misturados ali. Eu só vou saber quando ele empenar, por quê? Porque é um manto dourado e o outro aqui é um rubino, então não tem como confundir, vai dar para saber qual que é qual. Então a gente está sempre fazendo esse controle. O casal botou o primeiro ovo, marca, vai lá no ovo, coloca 1. Botou o segundo ovo, você vai lá, pega a canetinha, 2. Então você sabe qual ovo que ela botou. Se der um ovo cheio, você sabe se foi o primeiro, se foi no meio. Então esse casal você sempre vai acompanhar. Tem casal que dá 5 ovos, 5 ovos cheios. Casal que dá 5 ovos, 4 ovos cheios. Tem casal que dá 4 ovos. Esse casal é um casal novo. Ele era com uma outra fêmea. Eu perdi essa fêmea, coloquei com outra fêmea que era importada. Então o primeiro ano deles deu apenas um ovo, mas já está excelente. O casal já tem uma genética boa para passar, que é o manto dourado puro que vem importado. Então a gente tem que sempre fazer esse controle de datas, porque você tiver qualquer acidente de percurso aí de um bicho no chocou, acontecer alguma coisa, você vai ter um casal que botou ou de Rosella ou de Red Ramped, que botou nessa mesma data, você passa esse ovo e não perde o filhote. O ideal então é pelo menos a pessoa ter 2 casais, né? No mínimo 2 casais de cada. Sempre, porque assim, se você pôr uma Rosella, eu já fiz o teste, de ter uma Rosella só ou um. O próprio Red Ramped que cria bem. Se você tiver um casal só no ambiente, tem casal que cria bem, muitos casais não criam. Ele precisa do incentivo, precisa vocalizar, precisa ouvir resposta de outro macho. Então praticamente os meus assim, metade já botou junto, outra metade está começando a botar agora. Então essa fase de vários casais ajuda, estimula outros casais a criar e também ajuda você na reprodução. Então um casal teve um problema, você passa, que nem o meu problema não é nem problema de abandonar de nada, é um casal que deu apenas um ovo cheio, então como eu sei que ela vai botar de novo, eu já tirei, já liberei ela, coloquei para o outro casal que nasceu e provavelmente ela vai fazer a segunda postura. E pode ser que nessa outra postura dê uma quantidade maior de ovos cheios. E questão de comportamento, assim, tem algum problema de agressividade entre o casal quando tá... Nunca tive. Não, né? Nunca tive. Aliás, eu tive um problema lá atrás de uma outra genética que eu tinha, de um macho apenas, ele chegou a matar 2 fêmeas. Matou uma fêmea, tentei com uma outra, ele matou a outra fêmea. Então esse bicho aí já não tenho mais no meu plantel, acabou ficando só esse macho e eu acabei me desfazendo dele. E a genética que eu tenho hoje, eu não tenho problema de agressividade de macho com a fêmea. Sim. Não tenho. Eu tenho apenas um casal que é um macho azul, que ele quebra ovo, mas com a fêmea ele é amarelo. Se ele bota 10 ovos, é 10 ovos cheios. Mas se deixar ovo, ele quebra. Ele quebra. Aí você tem que fazer esse manejo. Aí tem que fazer o manejo. Então, como eu conheço o casal, a Rosella normalmente, as minhas, pelo menos todas elas botam no período da tarde, entre 2 e 3 da tarde. Então, cadeirinha cativa. Ela botou o primeiro ovo, nos outros, um dia sim, um dia não. É um dia sim, um dia não que ela bota. Põe a cadeira aqui, cruza os braços e fico acompanhando ela ali. Na hora que a fêmea sai do ninho, pego o ovo e passo para outra. Então vamos mostrar pro pessoal aí já alguns filhotinhos que já nasceram já? Vamos mostrar aqui, ó. Vem aqui, Marcelo, puder verificar. Esse aqui é de rubinos, tá? Mas não nasceu nenhuma rubina, é um macho vermelho portando hino com uma fêmea rubina, bem bacana. Tem 5 filhotes ali, tá? Perdido, mas tem 4 filhotes dele e um casal um filhote é do manto dourado. Passei para cá o ovo, ela aceitou de boa, tá tratando super bem, já tá praticamente aí com 7 dias. Provavelmente eu já vou anilhar eles. Esse aqui é o casal que está cuidando da manto dourada. Tem 4 filhotes deles. Dá para ver legal hoje. Tá, então ali é o macho da direita, é um macho vermelho, bem bacana, bem vermelho, rabo vermelho, as costas bem vermelhas. E a fêmea é uma seleção do outro casal que eu tenho, o rabo bem avermelhado, as costas bem vermelhas também. Então uma seleção bacana de rubinos que eu tenho. Mas provavelmente o ano passado eu tirei 5 filhotes dele, tirei 2 machos e 3 fêmeas. Esse ano, pelo jeito, são 4 machos ali que saíram. Não, legal. É bacana, nessa parte da criação é bem gratificante quando chega esse período, né?
que você vê que o trabalho que você fez sim. deu certo. Começa a dar certo, então a gente começa a ver, por exemplo, o casal do lado aqui, ela botou o primeiro ovo ontem, então já até acompanhar, vamos ver se ela vai chocar direito ou não. Ela está no ninho até agora, que deve botar o segundo ovo. Aqui um casal que ainda não botou, que é o vermelho. Aqui a gente já tem um outro casal, que foi o primeiro casal. Vou mostrar só um pouquinho para vocês ali. Ver se consegue mostrar. Tá, a fêmea tá aqui cuidando dos ovos. Então, essa já foi a fêmea que eu comentei. Eu vou fechar para não ficar muito ali, porque ela é nova. Essa fêmea foi a fêmea que eu comentei, ela tem 1 ano. Tá? O macho tem 2 anos, a fêmea tem 1 ano. Botou os primeiros ovos, eu pus para chocadeira. Aí no terceiro, quarto ovo eu vi que ela sentou para chocar. Voltei os ovos dela, ela tá chocando super bem. E hoje aqui dá pra gente fazer pegar um pouquinho do... Mostrar isso aí é um opalino azul com uma fêmea vermelha portando azul. É uma opalina portadora de azul. Das mutações que você tem aqui das roselas, tem as principais, né, André? Hoje, sim, todas elas já estão com uma seleção muito boa. O mais comum que eu tenho hoje vai ser o portador de rubino com a rubina. Aí tem esses casais que são assim, um valor agregado bom e uma seleção boa, já que são o opalino azul com a portadora de azul. Esse que a gente mostrou que está chocando, ela é uma pastel asa branca portadora de azul, uma Ed. O macho já é um pastel portador de azul. Então, como assim eu ainda estou fazendo a seleção genética, eu tenho ali um azul Ed asa branca pastel, que é um dos bichos de rosela mais raro que a gente tem hoje. Vamos ver se você consegue mostrar ele. E aí eu tirei, no ano passado, filhotes dele. Esse bicho é um dos bichos de mutações, combinações mais raras, eu acho, do Brasil hoje, de seleção de rosela. É um bicho que acho que deve ser o único no Brasil hoje, dessa cor. O ano passado eu tirei 3 fêmeas dele. Já tem 2 criadores, um no Nordeste e um em Minas Gerais, que compraram essas fêmeas, que vai ter esse sangue já. E aí eu tenho aquela fêmea que está com o macho. O macho já veio de um outro criador, tá? Já é um portador de um sangue diferente, de uma outra linha de bicho que veio importada. Isso daí é um casal de manto dourado, tá? Os 2 vieram do Loro Park, então são aves puras. Seria a Rosella eximius elesica. É uma subespécie, não é uma mutação. Ela é uma subespécie pura da natureza. Muito legal. E hoje a gente está conseguindo fazer tá um pouco tá menos sol lá fora, né? Então tá, vou mostrar mais tranquilo para vocês verem. Que a galera já aproveita. Aí a gente vê aqui, né? A diferença do padrão, né? Esse bicho tem uma marcação muito boa. Já tem uma seleção boa, além de cor, tem porte. Esse macho é gigantesco, muito grande. Então, já estou fazendo a seleção com eles aí de alguns anos, não apenas cor. E aí cada vez vai melhorar, né? Eu quero essa fêmea aí, cada vez eu quero tirar mais vermelha. A mãe dela era muito mais vermelha que ela. E aí vai fazendo essa seleção genética, né? Sim. Aqui já é um macho black pastel. Ele é bem diluído, né? É um black, mas ele é clarinho por causa do pastel. Então ele deu uma diluída muito boa, tá? Nem parece black, mas é um black. E o legal é que nem as pessoas que às vezes não tem um espaço tão grande e às vezes estão numa residência, num apartamento, né? Dá para criar tranquilo as roselas. Dá para criar. A rosela é um bicho. Você vê aqui tem 9 casais, não fazem barulho quase. São bem sossegadas, gaiola de 1,20 m para cima já vai super bem. Um casal, você lembra que a gente falou no outro vídeo sobre fêmeas de seleção boas? Aquela fêmea que a gente mostrou, que eu fui buscar no Bebeto aquela vez, te falei a importância de uma fêmea boa, ela acabou de voar. Já botou o primeiro ovo, provavelmente ali, se conseguir mostrar a postura dela, ela está bem... Tá com a calveira um pouco baixa, então ela já provavelmente deve botar hoje o segundo ovo. Esse primeiro ovo, não sei se foi ontem ou antes de ontem. Tá marcado ali, foi antes de ontem, então hoje provavelmente ela deve botar. Outro. Quem sabe a gente não pega. É bom deixar ela já voltar pro ninho. Esse é o opalino azul com a opalina portadora de azul. Vou tentar pegar aqui pra... E ele tá cortejando, né? Tá.
Prontinho para botar. Esse casal sempre bota mais tarde, bota no final de outubro para novembro. Esse daí é um pastel portador de azul. Bicho bem grande, veio lá da seleção do Andrei. O Andrei tem uns bichos bem legais. Esse aí é conhecido como pastel australiano, que ele já tem as costas bem limpas. Então eu já procurei um macho bem bacana, com sangue bem diferente da minha fêmea. E a minha fêmea também é filha daquele azul, então ela é uma asa branca pastel portador de azul. Esse daí também, ele aqui é um Ed, uma asa branca, portador de black, e ela é uma black. Não sei se vai conseguir ver no vídeo, a hora que ela vira de lado, ela tá para fazer postura também. Então você vai ver que as costas, ela já dá uma curvadinha nas costas. A ovelha já nem tá tão baixa ainda, mas ela já começou a curvar um pouquinho as costas, que ela já tá praticamente faltando uns 2 dias para fazer a postura. Tentando pegar um ângulo aqui pra gente... que conseguir ver o preto, que esse bicho é incrível. Então, dá uma... mostrar, né, a qualidade da... Esse casal tem 1 ano. E já tá pronto para criar. Vou pegar aqui por cima aqui. Isso aí é o manto dourado, veio importado. Vou mostrar para vocês aqui se dá para ver um pouquinho da fêmea. Tá começando aqui. Já tem aí 4 ovos. Então, estão chocando. E o outro casal, se você conseguir ver, ainda não botou, mas esse casal, ele é 2013, esse casal foi o principal casal que eu comprei, comum, tá? Ele é um macho ancestral, portador de vermelho com uma fêmea vermelha. Eles são avós daquele vermelho, portador de rubino, então esse bicho foi de onde eu parti a minha criação de Rosella. Então esse casal, ele me dá 3 posturas no ano em média, começa a criar mais tarde, mas cria até fevereiro, março. Então um casal bem bacana, grande pra caramba. Foi uma das primeiras importações de Rosella que veio do Brasil, os avós dele. Então foi uma seleção que eu comecei a fazer a partir desse bicho. É isso aí, André. Muito legal, parabéns. E eu acho que hoje a gente conseguiu aí falar um pouquinho, né, dessa parte de reprodução, da parte de ama, como é que funciona essa parte de ama. No próximo vídeo que a gente vai estar falando sobre os Red Rampants, a gente vai estar passando para vocês como é que funciona a utilização dos Red Rampants e a importância deles dentro da criação. Ele é essencial no plantel de qualquer ave. Se você cria Rosella, ringneck, cabeça de ameixa, até cacatua, pra você ter ideia, ano passado a minha cacatua gala botou, não chocou. Tava na chocadeira, eu tive um problema de energia aqui, por causa que junto aqui com a gente tem uma indústria. E aí foi pro Red Rampant e nasceu no Red Rampant. É isso aí. E já aproveitar, fazer o convite para vocês. Esse vídeo aqui vai estar saindo logo logo. Na terça-feira, agora dia 11, às 20 horas no canal, uma super live com meu amigo aqui André. Vamos ter a presença do Andrei também e dos meus amigos que sempre participam com a gente, o Claudinho, do Criatório Galápagos, e o Alberto, tá? Então a gente vai estar aí contando com vocês aí, terça-feira, dia 20 agora, terça-feira, dia 11, às 20 horas. Isso, vou estar à disposição aí para responder, tirar todas as dúvidas que a gente conseguir dar conta aí da pergunta de vocês. Vocês vão mandando, entra no chat lá, vai mandando as perguntas. Quem não é inscrito aí, já se inscreve no canal para estar participando com a gente lá dessa super live aí, nessa próxima terça-feira, dia 11, véspera de feriado, às 20 horas. Então, esse primeiro episódio aí a gente vai ficando por aqui. Vamos agora para o próximo episódio, a gente vai estar gravando aqui para vocês. Agradecer aqui o André por estar recebendo aqui a gente mais uma vez. E obrigado aí por vocês estarem assistindo aí, acompanhando o canal. Cada dia mais a gente está vendo mais pessoas entrando, participando aí dos nossos vídeos. Então obrigado mesmo a todos que estão com a gente. E para você que ainda não é inscrito, vai entrando aí no nosso canal também, deixando seu like no vídeo, que é super importante para estar apoiando o nosso trabalho e estar trazendo mais conteúdo para vocês. Então galera, até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.